Bem, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, gostaria de elogiar essa iniciativa. Quando o Ismael falou para mim a ideia, né? Eu achei muito boa, porque eu acho que pode ser, de fato, bastante proveitoso para a gente ter esse momento um pouco mais lento, né? Assim, de realmente pegar um texto, uma obra completa, ler capítulo por capítulo, discutir, ter esse mais tempo de discussão do que em geral a gente tem, né? Já que nossas reuniões são mensais. Sem dúvidas, vai servir para um aprofundamento desse debate em nosso grupo. Assim como a discussão que vai haver no próximo semestre, no outro Clube do Livro. Bem, o capítulo 5 é guiado por essa pergunta, né, que já está bem aí na capa. Por que algo tem de ser sagrado? Muitas vezes a gente vai. O Isba deixa claro que ele não necessariamente está querendo discutir secularização, esse tema que a gente vê tão em voga, mas ele está querendo falar de por que é necessário haver algo sagrado. Qual é a necessidade do sagrado? Por que o sagrado é importante? Então ele já está tomando a secularização, esse processo que aconteceu como um pressuposto, e ele vai tentar justificar as críticas que são feitas a ele. Nesse aspecto, a discussão um pouco mais filosófica do que histórica, já que está discutindo o valor, né? O valor do sagrado, o valor que o sagrado pode ter dentro do nosso sistema de pensamento. Pode passar, Ismael. Peço licença que eu vou ler minha apresentação, então por isso que eu vou empreender um ritmo aqui um pouco mais rápido. Qualquer dúvida, qualquer também comentário que quiser fazer, eu vou parar aqui, mas anotem e, por favor, façam no momento de interação, que com certeza eu fico feliz em esclarecer algum ponto que não tenha ficado claro. Bem, há uma regularidade evidente em nossa vida. O sol nasce e se põe, as estações começam e terminam. Muitas vezes, vemos os mesmos grupos de pessoas, seja em nosso círculo familiar ou em nosso ambiente de trabalho. Mantemos a rotina. Um dos dramas de obras artísticas de nosso tempo é a agonia de viver num mundo que intensifica tais características da vida. Mundo regular, plano, beirando a imobilidade. Em Clube da Luta, o protagonista enlouquece ao seguir os ciclos rotineiros impostos pelo estilo de vida incentivado pelo seu próprio tempo. A minha própria geração tem sofrido por ter vivido de modo demasiado seguro, garantido, tendo dificuldade de dar os primeiros passos na vida adulta e assumir suas responsabilidades, o que sempre é arriscado e estressante. Acabamos sendo uma espécie de fornada de Jimmy Bolha, tendo que vencer barreiras internas e externas para vivermos uma vida que seria natural para gerações anteriores. E o que o sagrado tem a ver com isso tudo? O sagrado é o imponderável, é o que quebra a regularidade da vida e revela o que está por trás do que os nossos olhos contemplam, dando-lhe sentido. Michel Eliade pensou nesses termos quando refletiu sobre o espaço sagrado, caracterizando a experiência de não homogeneidade do espaço como primordial para o homem religioso, o que todo homem é, no fundo, por mais que tente desacralizar-se. Para Eliade, esse movimento de descoberta de uma ruptura na realidade é chamado de hierofania, a manifestação do sagrado que marca essa quebra na regularidade vivenciada. É, então, uma revelação. Nesse sentido, o Isba defende que o ser humano não fabrica o sagrado, mas o testemunha, pois esse é tomado como um fruto da mera intencionalidade, pois se o sagrado, né, é tomado como um fruto da mera intencionalidade do ser humano, ele não é o que diz ser, ele não passa de uma ilusão. Parece-nos que o mal-estar do nosso tempo se trata de uma sede por sentido. Sendo assim, é importante a redescoberta do sagrado para
para buscarmos dar respostas relevantes a essas questões. Pode passar. Nos é muito conhecido o processo de secularização, através do qual o Ocidente, anteriormente cristão, passa a buscar explicações e sentidos fora da religião. Vislumbrado com as conquistas das revoluções científica e industrial, o homem ocidental passou a pensar no ser humano e na natureza como máquinas. Esse movimento não era outro, senão o ímpeto de criar mitologias, tão antigo entre os filhos de Adão e Eva. A máquina, fruto das mãos humanas, reflete uma realidade onde o ser humano, através de seu conhecimento, domina toda a realidade. O maquinário é algo discernível, que pode ser direcionado. Uma coisa. E, tratando-se de uma coisa, está sujeita aos desejos de seu senhor. Há nessa imagem mais do que uma simples metáfora. Há um importante conjunto simbólico que reflete, assim como molda, nossa forma de pensar. Pode passar. Como Mary Midgley destacou, este simbolismo é uma parte integrante da nossa estrutura de pensamento. Desempenha um trabalho crucial em todos os tópicos, não apenas em áreas supostamente marginais, como a religião e a emoção, onde se sabe que o símbolo se sente em casa, mas em todo o nosso pensamento. A forma como imaginamos o mundo determina o que consideramos importante nele, que selecionamos para a nossa atenção entre a quantidade de fatos que nos inundam constantemente. Pode passar. Uma máquina sempre tem seu valor derivado. O Isma nos dá um ótimo exemplo quando fala que, se alguém golpeasse seu smartphone com um martelo, sua irritação com aquele ato seria derivada do uso que o dispositivo tem para ele. Não há um valor intrínseco na máquina. Quando essa imagem foi utilizada para se pensar no ser humano e no cosmos, buscou-se estabelecer uma leitura da realidade que não dependesse de Deus ou da sua providência, reduzindo tudo ao aspecto material, com toda a realidade sendo passível da compreensão, decomposição e recomposição pelas mãos humanas. Quem pegou a referência a Fullmetal, pegou. Ao imaginar um mundo máquina, dirigido por um homem-máquina, perde-se de vista qualquer referencial que atribua valor para além da serventia que determinado recurso material, entendendo o ser humano comum, tem para quem está agindo. As consequências desse pensamento foram levadas ao extremo pelo Marquês de Sade. Seu pensamento é assim descrito por Wisber. É inevitável que, abro aspas, é inevitável que cada ser autocentrado exerça seus poderes da maneira que julgar conveniente. Simplesmente, não há necessidade de considerar o que poderíamos chamar de integridade ou santidade de outro alguém, porque toda essa conversa é uma ilusão. Mais radicalmente ainda, não há razão para que um poder destrutivo e violador dirigido a outro alguém não seja também dirigido a si mesmo, em uma orgia de aniquilação do eu e do mundo. Fecho aspas. Aqui é a chave do argumento de Wisber. O mundo precisa do sagrado, de onde deriva o seu valor. Sem isso, o cuidado ambiental e o cuidado consigo mesmo perdem seu sentido, resumindo-se à maximização do prazer e do desfrute egoístico de cada ser. Numa realidade plenamente regular e controlável, o homem perde o próprio poder de aspirar a algo maior que o levou a desenvolver toda a capacidade técnica e científica que o fez acreditar que ele poderia ser o Senhor do mundo. Morre o mundo, o outro e ele mesmo. Pode passar, irmão. Tratando de filosofia da história, a resposta que muitos deram a essa visão imanentista foi um olhar progressista dos processos históricos. O homem estaria numa marcha de desenvolvimento perpétuo, sempre deixando os atrasos do passado primitivo para trás, rumando a uma sociedade cada vez mais aperfeiçoada por suas próprias mãos. Tendo o progresso como seu grande motivo, empreenderam o uso meramente utilitário dos recursos naturais. Nesse movimento,
Há um afastamento da moral para que haja o desenvolvimento. E a acumulação de recursos é tida como fim último a ser buscado pelas nações. Mas o que distingue o acontecimento do outro? O que revela os acontecimentos que contribuem ou não para o progresso? Como pode haver progresso se a história for uma mera sequência de acontecimentos fragmentados? Há uma necessidade do que Wisba, a partir das reflexões de Walter Benjamin, chama de tempo kairótico. Esse tempo, distinto do cronológico, é o que confere um significado aos acontecimentos. Novamente, abro aspas para o Norman Wisba. E ele diz o seguinte: não é suficiente narrar o que acontece, e assim fornecer um relato mais ou menos preciso de uma sequência cronológica. As pessoas precisam ter acesso à dimensão kairológica do tempo, que as ajude a compreender o significado não arbitrário do tempo, no qual se encontra a sua importância. É isso que representa a figura do Messias. Fecho aspas. O texto de Benjamin, no caso, são as teses sobre a filosofia da história, o texto de 1940, esse texto se inicia com a história de um autômato vestido de turco que jogava xadrez, sempre respondendo aos movimentos do jogador adversário de maneira a vencê-lo. O jogador tinha a impressão de estar jogando contra uma máquina, mas na verdade havia um anão escondido dentro do autômato, determinando seus movimentos. A partir disso, Benjamin afirma que a contraparte filosófica desse truque existia no materialismo histórico de sua época, que ele afirma poder enfrentar qualquer desafio, desde que tome a seu serviço a teologia, que era o anão escondido dentro desse autômato. A dimensão kairológica do tempo, que dialoga com o teológico, ou o sagrado, o que está fora do tempo, dá sentido aos acontecimentos, proporcionando ler a história como mais do que uma mera sequência de fatos. Sem isso, não se pode distinguir a qualidade das ações na história, sem saber se elas se direcionam ao almejado propósito superior, que para estes seria o progresso. O autômato não pode se mover por si mesmo, sendo dependente da ação do mestre enxadrista que o controla. Pode passar. Voltando a dialogar com o Mircea Eliade, ele destaca que os mitos desvelam a sacralidade. Eles não apenas contam a história sagrada, mas buscam nos inserir nela. O mito comunica um tempo primordial, no qual a realidade referida passou a existir. Ele explica como o homem e o universo vieram a ser o que é hoje. E não apenas isso. O mito nos fornece exemplos de como viver, revelando os modelos exemplares de todos os ritos e atividades humanas significativas. Podemos dizer que o mito nos proporciona um vislumbre do olhar do anjo da história de Benjamin, que, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, vem uma catástrofe única. O episódio sobre o qual os detritos da história humana se acumulam. Cada vez que o mito é recontado ou recitado, há uma descontinuidade no tempo profano, tempo cronológico, né? E se passa a reviver o tempo sagrado dos mitos. Abro aspas para o Mircea Eliade. Os mitos revelam que o mundo, o homem e a vida têm uma origem e uma história sobrenaturais, e que essa história é significativa, preciosa e exemplar. Fecho aspas. Pode passar, Ismael. O Isba comunica algo semelhante quando discorre sobre a experiência do caráter sagrado da vida. Ele se refere a histórias encontradas nos mais diversos povos, que exaltam a fonte divina que aponta para a origem da vida e da bondade no mundo. Novamente abro aspas. Ao contá-las, as pessoas são convidadas repetidas vezes a afirmar a bondade fundamental deste mundo e a encontrar formas de resistir
a dessacralização da natureza que tanto prejudicou a sua vida. Tais histórias normalmente referem-se à criação do mundo, destinando-se a explicar o caráter ou a essência da realidade. Parte de nosso esforço para o questionamento e a eventual superação da dessacralização moderna é nos reinserirmos nessas histórias, não como espectadores distantes, mas como um de seus personagens. A partir das escrituras, o Isra propõe que se repense o que se costuma entender da relação Deus, criação, criaturas. Ao pensar o Shabá, ele argumenta que o descanso divino após criar o universo não deve ser tomado como um contraponto à ação, mas como o que lhe confere sentido, permitindo que se reflita sobre os objetivos daquilo que nós nos temos engajado através do nosso trabalho. É esse descanso que permite um olhar para o quadro maior, nos tirando do tempo ordinário, laboral, para entendermos para onde estamos indo e com o que temos contribuído com os nossos esforços. O Deus que descansa não está fugindo da sua criação, mas está profundamente envolvido com ela, envolvimento este que faz parte de sua essência. Refletindo o caráter divino, os profetas levantaram sua voz contra as injustiças humanas, tomando a vida como sagrada. Com isso, reorienta-se o que se almeja para a sociedade. Abro aspas para o Isra. A medida de uma sociedade ou a civilização bem-sucedida não é a riqueza de seus líderes, a grandeza de seus monumentos ou o seu poder militar entre as nações. É, em vez disso, a fertilidade da terra e o bem-estar de todos os habitantes. O objetivo do esforço humano deve ser trabalhar para o Shalom, um termo magnífico e multifacetado que apresenta uma maneira de promover paz, florescimento, prosperidade e regozijo. Fecho aspas. Fomos lançados no mundo em que todos desejam ser o Master of Puppets, explorando os demais seres através de sua vontade. O sentimento de solidão se espalha, à medida que a competição por controle é disseminada em todos os níveis sociais. Nos revestimos de poderosas armaduras. Uma vida mais rodeada de facilidades do que a do rei mais rico e poderoso do medievo. Essa armadura media nosso andar, nosso falar, nosso relacionar. Dentro dela, sobrou nosso corpo, atrofiado. O divino, o Deus do Shabá, nos permite olhar e ver uma flecha de luz através da camada de metal que tem nos cercado. Essa fresta é um convite para nos despirmos de nossa arrogância, para colocarmos os pés na grama e sentirmos o aroma aspergido sobre o cosmos, vislumbrando um mundo bom, que superará o mal, essa neblina que afeta nossa contemplação da bondade. E é isso. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. É a primeira vez que eu participo de um clube do livro, confesso, então um pouco nervoso. Mas se o capítulo do Mateus ele falou que era um capítulo mais filosófico, eu senti que o capítulo que eu estava lendo até agora era o mais teológico, o chamado A Lógica da Criação. E o Isber começa falando de dois cientistas, a Ursula Goldnull e o geólogo, ele põe entre aspas, Thomas Berry, que eu acho que é porque ele foi padre, ele não ficou claro se ele deixou o sacerdócio ou não, que eles estavam numa ideia de que era necessário reencantar o mundo natural, era necessário rever a nossa visão de mundo, não só como um mundo que funciona, mas que ele tem um sentido, que ele tem um propósito, por isso ele chama esse capítulo de A Lógica da Criação. Então, nesse primeiro momento, ele não está falando ainda do papel do cristianismo, esse reencantamento, mas falando que há uma visão de mundo que a natureza precisa ter sentido.
né? A natureza precisa ter algo que dê valor a ela, e esse algo não é a natureza em si, mas algo fora da natureza, algo transcendental, né? Algo que a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Não como a natureza funciona, mas por que ela funciona tão bem, né? Por que a natureza ela consegue a lógica dela é que ela, quando ela está em perfeita harmonia, ela não tem processos não funcionando, né? O sol nasce e se põe, o processo das plantas florescem e secam, mas isso continua funcionando o tempo todo, né? Então, será que era só isso? A natureza é isso? São eternos ciclos sem sentido de repetições ou há algo mais, né? Então, para esses cientistas, um biólogo e um geólogo, a natureza não pode ser só como os cientistas queriam. Vamos explicar como a natureza funciona, mas ela deveria ter uma lógica, um porquê ela é assim, né? Então, se a natureza é o materialismo, né, é só o mundo material, como alguns neoateístas pensam, né? Qual que é o sentido, por exemplo, da gente se formar, correr atrás de um conhecimento, ou de buscar um amor, né? Ou de a natureza continuar sendo o que ela é o tempo todo, né? Então, o Ismael ele vai continuar pensando nisso, né? E pensando que tem que haver algo a mais, algo metafísico que dê sentido a essa natureza, né? Ele coloca como um objetivo principal do seu primeiro momento pensar a história da criação como uma dádiva, né? Um presente. E ele mostra que mesmo em culturas não cristãs, a ideia da natureza como um presente que a gente desfruta é algo que eles também têm essa visão, né? Então a natureza não é algo que possuímos ou que exploramos, mas é uma dádiva que nós aproveitamos, né? E isso é bem interessante porque ele vai pensar nessa questão de que a natureza ela nos foi dada não para que a gente destruísse, mas para que a gente preservasse. Tanto que a ordem no jardim, né, no Jardim do Éden, que o homem dominasse, mas dominar ali não era no sentido de destruição, mas de aproveitar tudo que da boa criação de Deus, né? Por isso, para ele, é importante ter clareza sobre a lógica da criação, e não apenas como um exercício metafísico, mas também como uma forma de compreender o lugar e a vocação da humanidade em um mundo caracterizado como sagrado. Ou seja, qual que é o nosso lugar nessa natureza? Qual que é a nossa vocação, né, diante a criação, né? Deus criou para nós ou Deus criou para que nós pudéssemos usufruir uns com os outros, né? Então, quando Deus cria o mundo, né, ele criou essa natureza com um propósito, e a gente tem que pensar sempre nessa questão desse propósito, né, como cristãos, né? Essa natureza foi criada e ela foi criada antes da humanidade, e o propósito dela é que a humanidade, nós como criaturas de Deus, temos algo a desfrutar que também é uma maravilha de Deus, né? Então ele pensa nessa questão de como, né, nós temos desfrutado dessa natureza, ou se temos desfrutado dessa natureza, né? E aí eu penso como que nos falta ainda muita reflexão teológica, né, sobre a questão da natureza. A gente está vendo agora essas reflexões ocorrendo, mas se a gente pensar em 10, 15 anos atrás, praticamente a gente não tem material sobre isso. E como também nas nossas músicas, a criação, ela deixa de... A natureza como criação deixa de ser exaltada como algo bom, né? Deus criou a natureza, ela era boa e nos foi dada, né? O McGrath, no livro A Revolução Protestante, ele vai mostrar, por exemplo, que
quando a reforma veio, os primeiros cientistas buscaram na hermenêutica que a reforma tinha trazido, aplicar esse conhecimento da natureza, né, do livro da natureza, né, usando a visão que eles tinham, né, da hermenêutica bíblica, né, conhecer o mais próximo possível da vontade de Deus com aquela criação. Né, por isso eles falavam de teologia natural e o livro da natureza. E é interessante que recentemente a gente tem visto também o reaparecimento de teologias naturais, né? Se eu não me engano, a ABC lançou um de teologia natural, 5 visões, né? Tem um do Magrath também de teologia natural, e como eles têm percebido que essa ideia de que conhecer a natureza, conhecer a própria criação e ver como Deus é bom, né? Porque o próprio Deus fala na criação que ele fez tudo e tudo era bom. Então, essa criação ela tem que ser vista como uma dádiva. Deus criou e nos presenteou com a natureza, mas não nos deu para que a gente a sugasse, né? Mas que a gente compartilhasse, né? Então ele coloca assim: é importante ter clareza sobre a lógica da criação, não apenas como exercício. Desculpe, eu estou repetindo uma fala aqui, perdão. Nervosismo, calma que eu estou bem. Então, por que Deus criou o universo? Né? A gente foca muito em como Deus criou, né? Mas o Wiersbe vai falar o seguinte: por que ele criou? Né? Ele não vai estar preocupado em discutir se a criação foi assim ou foi assado, né? Se Deus criou em 6 dias, ele não entra nesse debate, mas ele fala o seguinte: por que Deus criou? Né? E na minha leitura do Isba, ele fala assim: Deus criou tudo para a sua glória. Né? Então, e aí a gente vê como, por exemplo, na Bíblia, no Velho Testamento, essa lógica da criação ela é refletida, por exemplo, no período sabático do descanso, né, do campo, né, e até mesmo numa questão da natureza e a questão social. Né? Por exemplo, quando em Ruth, né, a gente vê ali a chamada respiga, né, que era deixar no campo as espigas que caíram para que quem não tinha um campo, quem não tinha condições, tivesse também a sua sobrevivência. Né? Então, quando a gente pensa hoje em natureza, a gente pensa em dádiva ou como posse, né? A gente pensa a natureza como um direito de todos ou apenas como alguns que podem desfrutar. E claro, eu não estou aqui politizando, eu não estou aqui falando que tal visão política é X ou Y, mas refletindo sobre como a gente tem que ver a natureza com uma visão mais cristã, mais bíblica, né? No nosso cotidiano. Então, por exemplo, quando nós construímos os nossos templos, nós pensamos nessas questões de economizar energia, aproveitar a luz solar, né? A maioria das igrejas, não sei se aí na região de vocês é diferente, mas caixotes com luz artificial, com muito ar-condicionado, e a gente não tem aproveitado, né, a luz natural, não tem aproveitado o ar natural, né, o vento, né, para poder fazer. Tem uma igreja aqui perto da minha casa que é bem legal, porque são janelões enormes, enquanto eles abrem tanto a circulação de ar dentro da igreja quanto a iluminação é totalmente natural. E eu acho muito, muito bonita. A primeira Batista de Aparecida de Goiânia. Né? Então, e aí ele vai pensar nessa questão do transcendente. Né? A natureza, ela só é transcendente porque ele tem alguém que criou isso, né? Que é Deus. Alguém que criou que é Deus, né? Então essa ideia de que a natureza por si só, que muitos naturalistas têm de olhar a natureza é linda, maravilhosa, e a gente tem que preservar, a gente tem que até cultuar a natureza. O Wisber fala que não, a natureza em si ela é boa porque ela foi criada por Deus,
nos dada por Deus, e a gente tem que realmente preservar. Por quê? Porque nós amamos o nosso Deus e nós queremos também preservar a boa criação que ele criou, né? E aí, talvez a minha parte preferida do texto, eu anotei aqui, né, ainda dessa primeira parte, quanto mais as criaturas perceberem ao máximo a realidade, a vida para a qual foram criadas, tanto mais Deus é glorificado. Por quê? Porque quanto mais as criaturas entendem a própria vida, mais o poder de Deus se manifesta no mundo, para que cada criatura possa desfrutar e ser beneficiada. Isso na página 205. E eu acho que essa é a parte que eu acho que mais me tocou, né, por causa dessa ideia, né? Tudo está no seu lugar, tudo está bem encaixado. E quando a gente vê os desastres naturais, o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando a gente vê várias questões, é porque nós não respeitamos os espaços da natureza e como eles foram pensados e criados, né? Nós temos tornado a natureza como apenas uma fonte de lucro, uma fonte de sustentação do nosso bem-estar, mas não temos pensado que Deus criou essa natureza e essa natureza é boa, é da boa criação de Deus e nosso dever é preservar, porque ela não é só de um ou de outro, mas de todos nós que temos que desfrutar dessa natureza, né? E aí ele volta para a questão de que Deus cria tudo e que cada coisa foi pensada por Deus em seu devido lugar, ou seja, nada da criação é aleatório, né? E aí, isso ele fala que essa é a lógica da criação, na visão dele, né? Que se Deus criou e Deus encaixou tudo no seu lugar, né? E aí eu penso, né? Como que a gente pode falar que do aleatório as coisas se tornaram tão bem encaixadas, tão perfeitas, né? De repente, uma explosão sem uma mente por trás, apenas um acidente cosmológico, criou uma natureza cheia de padrões, de regras, de beleza, né? E que basicamente tem tudo que é necessário para que a vida aconteça, né? Então, para o Isba, somente o amor divino é o poder que opera em todas as coisas criadas. Quer dizer, então, que todas as criaturas são estimadas por Deus. E aí, quando a gente destrói a natureza, a gente não está pensando que a gente está destruindo a própria criação de Deus. É claro que a gente tem... Deus nos autorizou a usar essa natureza para o nosso sustento? Sim. Mas não nos autorizou a destruir a natureza pela ganância, né? Toda criatura, simplesmente por ser quem torna-se uma corporificação natural de uma intenção e de uma força divina que se regozija com seu florescimento. Ou seja, quando Deus vê a sua criação, ele vê a flor, ele vê o pássaro, ele vê tudo, ele fala, isso é bom porque eu o criei, né? E aí, o Isbar vai para a segunda, assim, e ele fala, antes disso, antes de finalizar essa primeira parte, ele faz uma crítica, né, de que como às vezes se usou a teologia para ou Deus como justificativa para a dominação e degradação do meio ambiente, né? Ele até cita o autor William James, né, e eu achei interessante essa citação porque está saindo agora, né, a tradução de um livro do James em português, que é Religião e Racismo e Teologia, perdão, né, os fundamentos raciais do imaginário cristão, que eu imagino que é esse livro que ele citou, né, e está saindo agora em português, está em pré-lançamento pela editora Recriar, né, e aí ele fala, o colonialismo, né, esse processo de degradação ambiental, as conquistas, elas não estão dentro do propósito de Deus para a natureza, né, e aí, né, ele parte para a segunda parte, que é bastante interessante, e aí é a teologia no nível hard, né, que é a chamada a lógica da criação em Cristo, né? Então a criação, ela Cristo é a lógica da criação, né? E ele vai mostrar várias passagens onde é bastante interessante, né? Que a criação, apesar de ter algumas tragédias, de ter vulcões, de ter tempestades,
ela ainda é boa, né? E que como a ciência conseguiu desvendar o funcionamento da natureza, mas não conseguiu desvendar a beleza de como essa natureza reflete o amor de quem o criou, né? Então, o que surpreende às vezes, e o Isba cita isso, é como as coisas existem e como as coisas funcionam, né? E como funcionam tão bem, né? E aí ele vai passar por uma ideia clara. Meu objetivo é dar conta do significado e da importância para os cristãos da declaração de que a criação existe por intermédio de Cristo, né? Quando você vai ver lá Gênesis, Cristo está na criação, né? Ele é o verbo, né? Então, ele cita até a passagem de João em Colossenses, no seu livro, né? Mostrando que os cristãos, no seu início, eles tinham essa percepção de que tudo que existe, né, existe por causa de Deus, e Cristo é esse Deus encarnado, né? Essa lógica dessa encarnação. É o Deus que está conosco, é o Deus que está vivenciando a nossa vida. O termo é tabernaculou, né? Habitou entre nós, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, quando a gente pensa como Cristo, ele controla a natureza, como ele em toda a sua trajetória terrena, a natureza, ela é algo que Cristo, ele move ela para o seu lugar natural. É legal, eu acho isso bem legal, né? Uma característica muito melhor é dizer que os milagres de Jesus são atos de libertação que desvencilham as pessoas das condições que as prejudicam, destacam ou frustram essa capacidade do ser. O que Jesus está fazendo em seu ministério é criar raízes e prosperar de maneira mais plena. Ele está criando ambientes práticos, sociais e estruturais nos quais a vida sagrada possa ser oferecida e apresentada. E eu acho muito bom, muito legal, porque ele vê o milagre como uma libertação, mas não no sentido político, social, mas de devolver ao ser humano a sua dignidade, devolver aos milagres, fazer a natureza voltar ao seu curso natural. Né? Então a doença é curada, a morte é superada, né? Ele controla a tempestade, né? E ele vai citando tudo isso. A vida volta ao seu propósito original, né? Então, se a gente pensar que dois momentos mais impactantes da vida de Jesus, o seu nascimento e sua morte, a natureza se dobra, né? Então, por exemplo, a estrela aparece, né, de forma sobrenatural. Jesus, ao ressuscitar, né, a própria morte, né, várias pessoas ressuscitam e aparecem em Jerusalém ressuscitados, né? O dia escurece, né? Então, a própria natureza mostra que Jesus está sob controle, né? Então, a própria ressurreição dele mostra que a morte não é o caminho natural, é apenas uma consequência do nosso pecado, e que aqueles que creem, né, finalmente vão ter restaurado o propósito original da natureza, que é a vida com Deus eternamente, né? Assim, na lógica da criação, tudo está no seu lugar, tudo é bom e tudo foi criado por Deus, e Deus é Cristo também encarnado. Então, quando Cristo é colocado como aquele que a criação obedece, percebemos que essa criação boa, santa, é boa e santa, e que buscar tratar a natureza com respeito é obedecer ao ideal de Deus, que a ama e criou tudo para o nosso bem. Não é falar a natureza é igual ao ser humano, não é isso. É perceber que essa criação, ela foi feita por Deus, para nós, mas que ela foi feita para que nós pudéssemos desfrutar do amor de Deus. Quando nós comemos uma fruta, quando nós tomamos uma água fresca, quando nós respiramos um ar puro, a gente tem que lembrar sempre, tudo isso foi criado por Deus para mim, para toda a humanidade desfrutar do amor de Deus, né? Então, o livro da criação, né, a natureza, como
os primeiros cientistas pensavam, né? Eles não pensavam a natureza como algo autônomo, né? Eles pensavam na natureza como algo dependente totalmente de Deus, né? Aí seria pensar aonde que foi esse rompimento, né? Se foi no século XVIII, se foi no século XIX, nós não vamos entrar aqui, mas o importante é pensar que a ciência, no seu primórdio, ela estava preocupada em conhecer a natureza, porque a natureza era uma criação de Deus, e conhecer a criação de Deus era conhecer a própria vontade de Deus, né? Acho que a gente poderia resgatar essa visão de como perceber a natureza, né? Então, a boa obra de Deus nos foi dada para ser cuidada. Ele criou e nos ordenou o cuidado. Essa é a nossa vocação. Aí eu encerro aqui. Muito obrigado.